Em 5 de maio de 2019, o voo Aeroflot 1492 enfrentou uma série de eventos catastróficos que resultaram em uma tragédia com consequências fatais. O que começou como um voo comum de Moscou a Murmansk terminou em um desastre marcado por falhas críticas e decisões perigosas. Número 1. O início da tragédia. Naquele dia fatídico, enquanto o voo 1492 alinhava-se na pista, encontrou-se diante de imponentes nuvens cumulonimbus, mais conhecidas como nuvens de tempestade. Embora aviões comerciais sejam projetados para lidar com condições de mau tempo, os pilotos podem solicitar autorização para evitar tempestades. Essa é uma assistência de navegação oferecida pelos controladores de tráfego aéreo, que permite desviar das áreas com maior turbulência e distúrbios elétricos causados por raios. No entanto, o voo 1492 não fez esse pedido, e em vez disso, decolou com a intenção de desviar da tempestade depois de estar no ar. Durante a subida para 2.700 metros, o avião foi atingido por um raio. O impacto danificou o sensor de ângulo de ataque do lado direito, o detector de gelo, a sonda de temperatura e a parte superior da fuselagem. Além disso, o rádio e o piloto automático foram completamente desativados. Número 2. Um retorno crítico. O poderoso estrondo do raio sacudiu o avião, deixando os passageiros aterrorizados, agarrados aos assentos. Felizmente, a aeronave continuava no ar. Sem perder tempo, o capitão ativou o rádio secundário e restabeleceu a comunicação com os controladores de tráfego aéreo em Sheremetyevo. Ele começou a pilotar manualmente o avião de volta ao aeroporto. No entanto, ao retornar, a aeronave passou da aproximação inicial, precisando dar uma volta completa para se alinhar novamente. Durante a descida para a pista 24L, os pilotos verificaram se todos os ajustes necessários estavam corretos. Tudo parecia bem até que, ao atingir 300 metros de altitude, um alarme começou a soar. Arremeter! Cisalhamento de vento à frente. O cisalhamento de vento, uma mudança brusca na direção ou velocidade dos ventos, pode tornar pousos extremamente difíceis ou até impossíveis. Esse alarme soou 5 vezes na cabine, mas, por motivos desconhecidos, a tripulação nunca o reconheceu e continuou a descida. Número 3. Uma aterrissagem desastrosa. Quando o avião atingiu cerca de 55 metros de altura, outro alarme começou a soar. Glide Slope. Esse alerta, parte do sistema de aviso de proximidade ao solo, indicava que o nariz do avião estava inclinado muito para baixo para um pouso seguro. Mesmo em condições de vento cruzado, um avião deve tocar o solo primeiro com o trem de pouso traseiro, abaixando o trem de pouso dianteiro em seguida para evitar saltos perigosos. O capitão tentou ajustar o ângulo do nariz aumentando a velocidade do avião para 315 km por hora, 15 acima do limite recomendado. No entanto, o ajuste não foi suficiente a tempo. Às 18 horas e 30 minutos, o avião tocou o solo violentamente com todos os 3 trens de pouso a uma velocidade de 254 km por hora. O impacto fez o avião quicar para o alto, atingindo uma altura de cerca de 2 metros. 2 segundos depois, quando uma tentativa de acionar os reversores de empuxo falhou. O avião tocou o solo novamente e quicou para uma altura ainda maior, de 5 metros. Número 4. Tragédia em chamas. Na terceira tentativa de pouso, o avião atingiu o solo a uma velocidade de aproximadamente 260 km por hora. O impacto foi tão violento que colapsou o trem de pouso da aeronave, causando um rompimento crítico na asa e nos tanques de combustível. Isso fez com que grandes quantidades de combustível vazassem imediatamente, entrando em contato com partes superaquecidas do avião e gerando um incêndio devastador. As chamas começaram a consumir rapidamente a parte traseira da aeronave, enquanto ela deslizava descontroladamente pela pista. O rastro de fogo e a densa fumaça preta tornaram evidente a gravidade da situação. A aeronave parou entre 2 pistas de táxi, mas já estava completamente envolta em chamas. A situação dentro da cabine tornou-se ainda mais crítica à medida que a fumaça tóxica preenchia o espaço em segundos, dificultando a respiração e aumentando o pânico entre os passageiros. Os comissários de bordo reagiram imediatamente, iniciando a evacuação antes mesmo de o comando oficial ser dado. Apenas 3 segundos após o avião parar, uma comissária de bordo conseguiu abrir a porta de saída dianteira direita
e ativar o escorregador inflável. Esse rápido reflexo foi essencial para começar a evacuação de uma aeronave já tomada pelo fogo. Número 5. Os erros fatais dos passageiros. Enquanto alguns passageiros evacuavam o avião rapidamente, outros agiram de forma incompreensível. Muitos priorizaram pegar suas bagagens dos compartimentos superiores, bloqueando os corredores e dificultando a passagem dos demais. Mesmo em meio à fumaça densa e às chamas que avançavam rapidamente pela cabine, essas pessoas perderam preciosos segundos tentando recuperar malas, mochilas e até malas de rodinhas. Essa atitude custou tempo vital para os passageiros que estavam mais atrás na aeronave, onde o fogo já havia tomado conta. Apesar das instruções claras da tripulação para que todos deixassem suas bagagens para trás, muitos ignoraram os avisos, colocando suas vidas e as dos outros em risco. Como resultado, apenas 37 das 78 pessoas a bordo conseguiram sair com vida. Especialistas afirmaram que as chances de sobrevivência para os passageiros na parte traseira do avião eram extremamente limitadas assim que o fogo começou a se espalhar. Contudo, é consenso entre analistas que se os corredores não tivessem sido bloqueados por pessoas pegando bagagens, mais vidas poderiam ter sido salvas. O impacto dessas ações negligentes é um exemplo doloroso de como decisões egoístas podem agravar tragédias. Número 6. Um comportamento egoísta que se repete. Por mais revoltante que seja, o caso do voo Aeroflot 1492 não é uma exceção. Comportamentos similares já foram registrados em outras situações de emergência. Em 2015, o voo British Airways 2276, que seguia para Londres, enfrentou uma falha catastrófica no motor enquanto estava na pista de Las Vegas. O avião pegou fogo, forçando a evacuação de todos os 157 passageiros e 13 tripulantes. Surpreendentemente, quase todos os passageiros foram vistos carregando suas bagagens ao evacuarem o avião. Muitos levavam malas de rodinhas e mochilas, potencialmente comprometendo a segurança do processo de evacuação. Bagagens grandes poderiam facilmente perfurar os escorregadores infláveis ou causar tropeços nos corredores, aumentando o risco de ferimentos graves ou mortes. Essas imagens revoltaram profissionais de aviação ao redor do mundo. Comissários de bordo e pilotos criticaram fortemente as atitudes desses passageiros, chamando-os de egoístas e irresponsáveis. Apesar das críticas, algumas pessoas argumentaram que talvez os passageiros não tenham ouvido as instruções para abandonar suas bagagens. No entanto, esse argumento é difícil de sustentar, especialmente em casos onde a evacuação foi claramente anunciada. Outro exemplo ocorreu no voo United Airlines 1658, que pousou em Denver após relatos de fumaça e fogo sob a aeronave. Apesar do risco desconhecido, muitos passageiros ainda priorizaram suas bagagens em vez de evacuar rapidamente. Felizmente, o incidente foi controlado e todos os 157 passageiros evacuaram sem maiores complicações. Contudo, a atitude dos passageiros deixou evidente como a falta de atenção às instruções de segurança pode ter consequências catastróficas em situações mais graves. Número 7. Não é um caso isolado. Outro exemplo alarmante de negligência em emergências ocorreu em 3 de agosto de 2016, com o voo Emirates 521. A aeronave, que transportava 282 passageiros e 18 tripulantes, enfrentou dificuldades críticas ao tentar pousar em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Assim como o Aeroflot 1492, o avião foi atingido por cisalhamento de vento, uma mudança brusca na velocidade ou direção do vento, que complicou a aterrissagem. Após tocar a pista, o avião começou a deslizar descontroladamente, chocando-se contra o solo em um impacto que danificou seriamente a fuselagem. Pouco depois, a aeronave começou a pegar fogo. A tripulação imediatamente iniciou o processo de evacuação, pedindo que todos os passageiros abandonassem seus pertences e deixassem o avião o mais rápido possível. Porém, o comportamento de muitos passageiros foi chocante. Em vez de seguir as instruções, várias pessoas bloquearam os corredores ao tentar recuperar suas malas e outros objetos pessoais dos compartimentos superiores. Apesar do caos, a evacuação foi concluída antes que a situação piorasse ainda mais. Apenas 9 minutos após o avião parar, ele explodiu completamente, destruindo a aeronave.
Por um milagre, todos os passageiros e tripulantes escaparam com vida, sofrendo apenas ferimentos leves. No entanto, especialistas concordam que o desfecho poderia ter sido muito mais trágico. A atitude egoísta de alguns passageiros atrasou a evacuação e colocou vidas em risco. Este caso reforça o quão crucial é priorizar a segurança em situações de emergência, pois o tempo perdido pode ser a diferença entre a vida e a morte. Número 8. Lembre-se do que realmente importa. Esses casos trágicos são um alerta para todos os viajantes. Em situações de emergência, cada segundo é vital, e as bagagens não valem a perda de uma vida. Sua mala pode ser substituída, mas a vida humana não. Infelizmente, até o momento, não existem leis específicas que proíbam passageiros de levar bagagens durante evacuações de emergência. No entanto, há um debate crescente sobre a necessidade de regulamentações mais rígidas para evitar comportamentos perigosos em cenários críticos. Você acredita que leis contra levar bagagens em emergências poderiam salvar vidas? Se sim, clique no botão de like para mostrar seu apoio. Caso ache que isso seria um exagero, inscreva-se no canal para acompanhar mais debates importantes como este. Agora, vamos explorar mais comportamentos que passageiros e tripulantes nunca deveriam adotar em um avião. Número 9. Não quebre as janelas no meio do voo. Você pensaria que alguém com bom senso para comprar uma passagem de avião saberia que tentar danificar o avião durante o voo é uma péssima ideia. Mas em 14 de setembro de 2022, a tripulação de cabine da Pakistan International Airlines, no voo 283, teve que conter um homem que tentava chutar as janelas do avião enquanto estavam no ar. O passageiro já havia causado vários distúrbios, deitando no corredor para orar e implorando para sair do avião, mesmo estando a cerca de 11.000 metros de altitude. A situação piorou quando ele começou a chutar as janelas, colocando todos em perigo. As janelas dos aviões são projetadas para suportar a diferença de pressão entre o interior e o exterior da aeronave. Em altitudes superiores a 3.000 metros, o ar é muito mais rarefeito, e as janelas precisam ser extremamente resistentes. As janelas modernas possuem 2 painéis. O interno, feito de acrílico esticado com cerca de 1 centímetro de espessura, e o externo, que suporta a maior parte da pressão. Cada painel pode suportar até 2.200 kg-força. Um chute humano médio aplica apenas cerca de 450 kg-força, o que é insuficiente para quebrar o painel externo. Contudo, chutes repetidos poderiam teoricamente causar danos, e se uma janela fosse quebrada, o ar dentro da cabine seria sugado para fora violentamente, enquanto a pressão se iguala. Qualquer pessoa próxima poderia ser sugada para fora, e as máscaras de oxigênio cairiam automaticamente para ajudar os passageiros a respirarem. Felizmente, o passageiro foi contido até o pouso, quando foi entregue às forças de segurança, deportado e banido de voar novamente com a companhia aérea. Número 10. Não ignore as instruções de segurança. Todo voo comercial começa com um procedimento padrão. Os comissários de bordo apresentam as instruções de segurança. Essas orientações incluem o uso de máscaras de oxigênio, como ajustar os cintos de segurança e os passos a seguir em caso de evacuação. Apesar de serem repetitivas e, muitas vezes, ignoradas pelos passageiros, essas instruções podem literalmente salvar vidas em situações de emergência. Infelizmente, ignorar esses avisos já resultou em tragédias evitáveis. Um exemplo marcante ocorreu em 17 de abril de 2018, durante o voo Southwest Airlines 1380. A aeronave sofreu uma falha catastrófica no motor esquerdo, enquanto estava a cerca de 9.140 metros de altitude. Fragmentos do motor atingiram a fuselagem e quebraram uma janela, provocando uma descompressão explosiva. Isso causou uma súbita perda de pressão dentro da cabine, puxando parcialmente uma passageira para fora da janela quebrada e deixando os outros passageiros em pânico. Em situações como essa, máscaras de oxigênio são automaticamente liberadas para ajudar os passageiros a respirarem no ar rarefeito. No entanto, imagens tiradas dentro do avião mostraram que muitos passageiros usavam as máscaras de maneira incorreta. Alguns cobriram apenas a boca, deixando o nariz exposto, enquanto outros não ajustaram as tiras elásticas para criar uma vedação adequada ao redor do rosto. Isso é extremamente perigoso,
pois o sistema é projetado para fornecer oxigênio de maneira eficaz apenas quando a máscara está firmemente ajustada sobre o nariz e a boca. A falta de atenção às instruções de segurança fez com que esses passageiros colocassem suas vidas em risco desnecessariamente. A descompressão pode causar hipóxia, uma condição em que o corpo não recebe oxigênio suficiente, levando à confusão mental, inconsciência e até à morte em questão de minutos. Embora o voo tenha conseguido pousar com segurança e não tenha havido mais fatalidades além da passageira que foi parcialmente sugada, as imagens das máscaras mal colocadas rapidamente se tornaram virais. As redes sociais e a mídia criticaram duramente os passageiros por sua falta de atenção às orientações. Enquanto alguns argumentaram que as máscaras eram desconfortáveis, especialistas lembraram que a prioridade em situações de emergência deve ser a sobrevivência e não o conforto. Afinal, é melhor usar uma máscara corretamente por alguns minutos do que sofrer os efeitos fatais da falta de oxigênio. Esse incidente serve como um lembrete de que, por mais rotineiras e monótonas que as instruções de segurança possam parecer, elas existem por um motivo: proteger vidas. Ao ignorar esses avisos, os passageiros não apenas colocam suas próprias vidas em perigo, mas também dificultam as ações da tripulação para manter todos seguros. Portanto, da próxima vez que embarcar em um voo, dedique alguns minutos para prestar atenção. Esse pequeno gesto pode fazer toda a diferença. Número 11. Não infle o colete salva-vidas antes de sair do avião. Agora uma pergunta de sobrevivência. Se o seu avião pousar de emergência na água, quando você deve inflar o colete salva-vidas? Opção A. Assim que o colocar. Opção B. Quando a água atingir sua cintura. Opção C. Apenas ao sair do avião. Se você respondeu C, parabéns. Se respondeu A ou B, precisa prestar mais atenção nas instruções de segurança. Inflar o colete antes de sair da aeronave pode ser fatal. Quando um avião cai na água, ele pode começar a encher rapidamente. Um colete inflado dentro do avião pode dificultar sua movimentação, tornando quase impossível escapar se o avião submergir. Isso aconteceu em 23 de novembro de 1996, quando o voo Ethiopian Airlines 961 foi sequestrado e caiu no Oceano Índico. Muitos passageiros inflaram seus coletes salva-vidas ainda dentro da aeronave, ficando presos enquanto ela afundava. 263 passageiros, apenas 44 sobreviveram. Portanto, mesmo que a água ameace arruinar seu penteado, espere até sair do avião para inflar seu colete salva-vidas. Número 12. Não leve animais de apoio emocional falsos. Em voos comerciais, animais de apoio emocional já foram uma visão relativamente comum, especialmente nos Estados Unidos, onde as regulamentações anteriores permitiam que passageiros viajassem com seus pets na cabine sem precisar pagar taxas adicionais. Contudo, isso gerou uma série de problemas que colocaram em questão a segurança de tripulantes e outros passageiros, além do próprio bem-estar dos animais. Um exemplo marcante aconteceu em 22 de julho de 2019, no voo American Airlines 3306. Durante o embarque, um cachorro registrado como animal de apoio emocional atacou uma comissária de bordo, mordendo sua mão. O ferimento foi grave o suficiente para exigir 5 pontos de sutura. Menos de 2 anos antes, em outro incidente, um cão de apoio emocional no voo Delta 1430 mordeu repetidamente o rosto de um passageiro sentado ao lado de seu dono durante a decolagem. Como essas situações ocorreram? Durante os anos 2010, muitas companhias aéreas adotaram políticas que permitiam aos passageiros transportar seus animais de apoio emocional na cabine sem custos adicionais. Isso eliminava taxas que poderiam ultrapassar R$ 5.000 para transportar o animal no compartimento de carga. A única exigência era apresentar uma carta de um profissional de saúde mental confirmando a necessidade do animal. Infelizmente, esse sistema tornou-se fácil de burlar. Com a proliferação de sites que fornecem cartas de apoio emocional em poucos minutos, sem avaliação clínica adequada, quase qualquer pessoa poderia alegar que seu pet era um animal de apoio. Isso levou a uma explosão no número de passageiros trazendo animais de todos os tipos para dentro da cabine, incluindo cães sem treinamento adequado para situações de estresse. Aviões podem ser ambientes extremamente estressantes, mesmo para humanos acostumados a voar. Para animais que não receberam treinamento especializado, o barulho, a pressão da cabine e a proximidade com estranhos
podem desencadear comportamentos imprevisíveis. Em muitos casos, esses pets reagiram de forma agressiva ou causaram transtornos significativos, como os ataques registrados no American Airlines 3306 e no Delta 1430. Para lidar com esse problema crescente, as companhias aéreas começaram a endurecer suas políticas. Atualmente, muitas restringem os tipos de animais que podem viajar como apoio emocional e exigem documentação mais rigorosa para comprovar a necessidade. Algumas companhias até aboliram completamente a permissão para animais de apoio emocional, permitindo apenas cães-guia treinados para assistência médica. Enquanto o desejo de economizar dinheiro ou levar um animal querido junto em uma viagem é compreensível, levar um pet sem treinamento adequado para uma cabine lotada é irresponsável e perigoso. Além de colocar em risco a segurança de outras pessoas, esses comportamentos podem prejudicar a credibilidade de quem realmente precisa de um animal de apoio emocional para enfrentar condições médicas legítimas. Portanto, se você está considerando levar seu pet em um voo, pense duas vezes. A segurança de todos a bordo, incluindo a do próprio animal, deve ser a prioridade. E lembre-se, levar um animal que não está devidamente treinado ou certificado pode transformar uma viagem tranquila em um verdadeiro pesadelo para todos. Número 13. Não abra a porta do cockpit. Em 13 de fevereiro de 2022, o voo American Airlines 1775 estava a caminho de Washington, quando de repente entrou em uma descida abrupta. Aterrissando em Kansas City, as autoridades encontraram passageiros e tripulantes imobilizando um homem no chão com tudo o que tinham, incluindo uma cafeteira. Ele havia tentado abrir a porta do cockpit durante o voo. As portas do cockpit são trancadas por segurança, e sua tentativa resultou em uma acusação de interferência com a tripulação, crime que pode levar a até 20 anos de prisão. Número 14. Não use frases fora do padrão. Os passageiros não são os únicos a cometer erros em aviões. Pilotos, copilotos e controladores de tráfego aéreo também já tomaram decisões fatais. Um dos exemplos mais chocantes disso aconteceu no que ficou conhecido como o Desastre de Tenerife, em 27 de março de 1977. O voo KLM 4805 estava alinhado na pista, pronto para decolar, mas o controlador de tráfego aéreo não tinha dado autorização final para a decolagem. Apesar disso, o capitão do KLM começou o procedimento, e o copiloto comunicou à torre: "Estamos agora decolando." Uma frase fora do padrão. O controlador, interpretando que o avião apenas estava na posição para decolagem, respondeu com um vago: "Ok, aguardem autorização para decolar." Outra frase ambígua. A má comunicação foi agravada pela densa neblina, que reduziu a visibilidade a apenas 100 metros. Na mesma pista, o voo Pan Am 1736, outro Boeing 747, estava taxiando, mas devido à neblina, os pilotos não podiam ver um ao outro. Sem radar no solo, a torre também não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Quando os pilotos do KLM finalmente viram o Pan Am, já era tarde demais. O KLM estava a cerca de 260 km por hora e não conseguiu parar a tempo. Tentaram decolar rapidamente, mas a parte inferior da fuselagem do KLM atingiu a cabine do Pan Am, causando uma explosão. O impacto destruiu ambos os aviões, e dos 644 passageiros e tripulantes combinados, apenas 61 sobreviveram. Este acidente, o pior da história da aviação, levou a mudanças significativas na comunicação entre pilotos e controladores. Frases padrão, claras e repetidas, agora são obrigatórias para evitar qualquer ambiguidade em situações críticas. Esses incidentes mostram como erros de julgamento podem ter consequências catastróficas. Agora é com você. Já presenciou algo incomum em um voo? Compartilhe nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!